irmãos e irmãs, é um prazer muito grande novamente retornar à Casa de Hamed e eu proponho a todos nós que nesse momento nós possamos esquecer todas as mazelas, todos os acontecimentos ruins que porventura houveram, os conflitos, ódios, raivas, discussões. Vamos pedir a esse Mestre Jesus, esse Cristo cósmico, que Ele possa tecer uma veste para nós de esperança, para que a gente possa ter menos conflito, mais paz, principalmente num mundo de hoje tão conturbado. Vamos nesse momento, então, eu agradeço à Casa de Hamed pela oportunidade, e ao Espírito Hamed também. Eu proponho a todos a oração que o Cristo cósmico nos ensinou, principalmente quando ele disse que onde estivessem uma ou mais pessoas, ele estaria conosco. Fechemos nossos olhos, mentalizemos a presença do Irmão Maior, Cristo Jesus entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Boa noite aos irmãos que estão entrando, onde eles estiverem, é um prazer muito grande estar com vocês. E o tema de hoje é a procura da verdade. Primeiramente, a gente fala que um jardim não é o mesmo de ontem e não será o mesmo de amanhã. A verdade é, na realidade, irmãos, muito simples. Nós é que a buscamos em teorias obtusas, complexas, esquemas difíceis, esquemas filosóficos. Até existe uma generalização da verdade que é muito falsa. É um princípio claro essa generalização de tudo que nós falamos ser verdade. E por vezes, irmãos, nós pensamos, está difícil e bem distante de nós a gente realmente saber o que é verdade. Porque nós vivemos nesse momento, irmãos, num mundo em que dificuldades são esperadas e necessárias à nossa evolução. E fica cada vez mais difícil a pessoa, ou o ser humano, ou as pessoas, ou a comunidade crescerem sem obstáculos. Mas ela é simples, na realidade. Nós é que complicamos, ela se consiste na simplificação. Está perto de nós, dentro de nós mesmos. O segredo em si do significado da vida esconde-se no poder de simplificar e reduzirmos tudo à unidade. E o viver é expandir-se, irmãos, na realidade. Nós temos que entender o senso de unidade como síntese de tudo, unindo conceitos, doutrinas, tudo numa união harmônica do microcosmo ao macrocosmo. Nessa peregrinação que nós vamos buscando, sempre devemos respeito e devoção com certeza de que tudo está bem em toda parte. E a nossa humanidade vem buscando encontrar de mil maneiras diferentes, de mil modos diferentes, com N religiões diferentes, com conceitos religiosos, dogmas, mistérios, enfim. Então, a pergunta que vem, qual de nós não perguntou a si mesmo, ao menos uma vez na vida, quem sou eu ou quem somos nós? Se a gente for lembrar da passagem de Jesus, nós somos os Lázaros modernos. Jesus nos chama pelo nome todos os dias, todas as horas. E a voz do amor nos chamando, ela nos retira dos conflitos. Ele tem justamente a chama do amor. Ele nos coloca
uma faixa de bloqueio nos nossos olhos para que a gente possa sair desse conflito interior. E a outra pergunta que viria, por que eu estou aqui? Eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo? Então, na realidade, a gente vive para os sonhos, vive para as barreiras serem vencidas, vive para vencer o orgulho, a vaidade, a presunção. Vivemos para vencer os processos egóicos que tanto perseguem o ser humano. E aí, nesse interim, vem uma pergunta maior ainda. Por que nós sofremos e para onde iremos? Na realidade, o sofrer não é bem assim, mas a alma só consegue partir daqui, de uma certa forma, quando ela tenta se purificar um pouco mais. Então, nós sofremos para compor uma história para nós. Nós temos uma história de vida. Cada um de nós é um som harmônico no universo. Cada um de nós tem um número. Então, aí entramos num processo onde perguntamos para onde iremos. Simples, iremos para o mundo da ressurreição. Então é muito interessante a gente falar, porque as grandes dificuldades nossas, irmãos, na encarnação, são do lar, na família, no emprego, enfim, em qualquer lugar que estejamos, nasce um processo, um estado da alma que seria a inverdade. Então, quem de nós, vamos pensar bem, parou por momentos perplexo e atônito diante desses infinitos mistérios da natureza e da vida, e que ainda procuramos o segredo da existência? Alguém já pensou nisso? Com frequência a gente se apega muito à oração e à observação de rituais nos templos, meditamos, estudamos minuciosamente textos bíblicos, textos religiosos, textos de quaisquer religiões, fazemos oferendas, não é? Não é isso? Claro que não se deve negar tais práticas, porque o ser humano ainda necessita de tudo isso para poder entrar na casa de Deus e no reino divino. Faz parte de nós, nós somos almas muito antigas, com muitos problemas reencarnatórios anteriores, onde nós necessitamos ainda desse tipo de crença para que a gente possa realmente confiar até em nós mesmos. E embora esse reino divino, irmãos, esteja já no nosso coração, e ele está também entre as criaturas, ninguém achará essa verdade na vertical. A verdade sempre estará no horizonte. E nós, essa verdade só poderá ser feita na horizontal e através do amor do outro. A verdade é eterna. E a investigação também é um caminho de observação. O ser humano em si, irmãos, ele tem dentro de si exigência inata de compreender o significado da vida, porque é o único entre os seres viventes que possui consciência de que ele existe. Nós temos uma racionalidade que é muito importante para nós. Foi nos dado isso. Foi nos dado centelha divina. E temos também um senso individual e a faculdade de pensar, questionar, redarguir, convencer, deduzir, realizar, analisar a nós mesmos. Que vantagem adviria se nós não buscássemos a sabedoria, irmãos? Vamos fazer essa pergunta. As verdades não vêm de uma luz, e não é para sempre, e não vem de uma vez. A verdade vem paulatina, num crescimento devagar. Sempre que a gente puder, nós estejamos próximos para orar ao divino e pedindo a verdade. E mesmo que por longo tempo essa exigência inata de compreender permaneça, para entender o significado da vida, nós temos que ter o senso individual do eu. E cedo ou tarde, isso explode na nossa consciência e é inexorável o ser sair em busca da verdade. Ou seja, nós saímos em busca e procuramos a verdade. Não é fácil encontrar,
todas as respostas que nós buscamos, com todas as interrogações da vida que nós queremos. Em alguns momentos, parece que não nos foi dado a possibilidade de nós termos o conhecimento completo da realidade. E realmente isso ocorre. Nós não viemos para cá com um manual de sobrevivência da alma. Nós viemos aqui para realmente participar com erros e acertos e aprendizado ao longo dessa encarnação e de outras encarnações. Só que o ser humano ele é impaciente. O ser humano não sabe esperar, e esperar é mais difícil do que andar. Requer paciência enorme, coisa rara em nós, principalmente num mundo tão conturbado, mundano, materialista e exigente de resultados imediatos. Essa humanidade é muito corrida. Nós percebemos que só furtivamente, em alguns momentos de maior iluminação, nós conseguimos captar fragmentos dessa verdade. Pequenas faixas. São insights pequenos, vislumbres de luz que rapidamente desaparecem, nos deixando incertos e mais perplexos ainda do que nós estamos. Uma coisa é certa, existe em nós profunda e inata exigência de saber, de conhecer, de aprender. A sede de procura em nós é muito grande. Existe uma ânsia de nós conhecermos o absoluto, ir atrás dele o tempo inteiro. Isso já está dentro da alma. Foi colocado no átomo semente essa ânsia da procura da alma pela consciência maior, porque nós somos consciências dentro de uma consciência muito maior. E dentro de nós está colocado essa procura, essa ânsia, essa busca. E muitos de nós se enxergam como ilhas solitárias. Mas a paternidade divina, sabendo disso, nos mostra que as ilhas estão todas ligadas pela mesma porção da terra. Nós somos sentenças simples, verdades sim, somos verdades não, e todas próprias do próprio ser humano, todas pertencentes ao ser humano normal. E procurar a verdade, irmãos, também nos pede que nos liguemos fraternalmente a essas outras ilhas que são a própria comunidade e ao coletivo. E a grande energia deseja que nós construamos pontes entre todos. Ela não quer muralhas, não quer distâncias, separatividades, separativistas entre seus filhos. O ser humano é que separa o ser do outro pelo egoísmo. E nesse momento nos vem agora uma questão. Como eu posso ser essa ponte nesse momento? Como eu devo e como eu sei, como eu posso me aproximar de quem eu estou afastado agora ou nesse momento? Como eu posso beneficiar a comunidade onde estou, onde eu vivo, no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo? Como eu posso ser? Como posso compartilhar os possíveis talentos que eu acho que eu tenho, que me foram concedidos, para que eu possa ajudar os outros, o meu próximo, a conhecer a verdade? Será que o dividir não é a busca correta? Será que em si não é a chave para a fechadura ser aberta da verdade? O ser humano em si é verdade, mas nós temos que reconhecer que temos muitos obstáculos. As limitações são grandes e por vezes nos impedem o contato nosso com a realidade que nós não queremos aceitar. Mas também em si existe a semente, o átomo semente que está entre nós, da espiritualidade e o espiritualismo, que é o eu profundo, que é a nossa alma, que contém a imagem divina. Eu acabei de falar agora há pouco. Essa centelha divina, meus irmãos, nos dá a possibilidade de conhecer a verdade e também experimentá-la. Nós, irmãos, irmãs, valorizamos demais cargos, bens, títulos, honrarias, que
por si mesmas, são todas fugazes, efêmeras, transitórias. E tudo isso passa de mão em mão à medida que a cultura, à medida que as raças vão desaparecendo e novas culturas, novas raças vão aparecendo. Tudo muda de mão em mão. Nada é nosso aqui no planeta. Nós somos coparticipantes de tudo aquilo que existe. Não temos nada nosso. Tudo que é nosso passa de mão em mão à medida que vamos indo para a casa espiritual. E nós precisamos, irmãos, reconhecer nossas limitações sobre o caminho do conhecimento. Porque não somos ainda plenos, conscientes de nossa missão. Nós ainda não acordamos para isso. Tem muitos no planeta ainda paralíticos espirituais. Não querem se erguer, eles não recebem a voz do Eia, avante, levanta-te, luta, sai no encalço da minha missão que eu deixei para vocês, falou o Cristo cósmico. E nós estamos muito ainda no obscuro, na ignorância das ilusões e falsas identificações relativas limitadas à realidade. E enquanto usarmos meios do mundo em si, o mundo do relativo, para tentar conhecer a verdade do absoluto, obteremos resultados muito parciais. Enquanto nós estivermos pensando no planeta, que é um mundo maravilhoso, nos foi dado tudo o que nós precisávamos como espíritos para aqui ficarmos e gostarmos e desenvolvermos. Então nós vemos as coisas, irmãos, tal como se afiguram na nossa cabeça. E precisamos conhecer a nossa cabeça melhor para que a gente possa pensar melhor. Nossa mente passeia demais, desordenada, gira em volta de tudo, loucamente, às vezes sutilmente, se dispersa muito em devaneios, castelos no ar. Pensamos demais. E os obstáculos do caminho nos fazem praticamente usar o intelecto e por vezes desgastam esse pensamento nosso e faz com que nós usemos a razão e erremos, porque está provado que o coração pensa 6.000 vezes mais rápido do que a razão. E há momentos em nossa vida que nós vamos nos deparar. Primeiro o pensamento que vem pode vir o coração e depois vem a razão, que aí já entra o ego no meio atrapalhando tudo. Então vamos sempre lembrar disso à medida que a gente quer definir alguma coisa. E nessa busca, irmãos, surgem dúvidas. Nós devemos nos resignar, esperar. Somos impotentes, sim, e talvez até rebelados contra que essa luz do alto venha nos ver. Essa luz do qual estamos imersos na consciência e na ilusão, e nós duvidamos. Nós devemos somente esperar revelações hipotéticas e longínquas e nos fazer, nesse meio tempo, como pessoas ingratas? Será que é isso? Devemos continuar a lutar e a sofrer sem saber o porquê? Positivamente não, claro que não. Para saber a verdade, irmãos, nós temos que estudar e muito, porque existe as falsas colocações e as falsas verdades. Nenhuma verdade é totalmente verdade sem que não tenha o seu oposto, e mesmo que tivesse o oposto que diz que não é verdade, se nós fôssemos pesquisar os dois lados, não existe um termo finito que diga o que é realmente a verdade. E nessa procura, nós devemos ter o coração humilde, intelecto livre, para que a gente possa, com toda a pureza de intenção, buscar a sincera sede da verdade. Essa sede, onde quer que ela esteja, nós temos que buscar ela sempre. Então nós temos que procurar nos ver como realmente nós somos. Não existe essa ou aquela religião, não existe
quaisquer dogmas rituais que sirvam para que nós possamos nos espiritualizar corretamente. Temos que tomar cuidado com o nosso discernimento interior e não com o que está fora de nós. Quando nós melhoramos o interior, o exterior automaticamente se revela de uma forma muito lógica. Então, nós temos que integrar autoconsciência. É importante isso. Raciocínio lógico de pensar. Não importa os caminhos diferentes que nós estamos perseguindo, não importa os objetivos. O importante para nós seria o evoluir. Nós não podemos desintegrar a nossa missão como espíritos na Terra. Não podemos ficar acompanhando com normoses a manada que existe do planeta, que é um volume muito grande, que nos dispersam a todos os momentos pelas vias mais complicadas e as vias mais delicadas e as vias mais emocionantes. O mundo é ótimo e se fala assim: aproveite, a vida é única. Só que eles esquecem de colocar: a vida é única, mas o espírito é eterno, é infinito. Então, descobrir a verdade, irmãos, é deslocar o centro nosso da consciência, que é o objetivo da nossa atenção. Fazer com que essa consciência pegue um inconsciente, porque a passagem dessa descoberta tem de ser lenta e gradual para que a gente não possa se machucar. Porque vindo da obscuridade, da inconsciência, nos leva a identificar com o que é ilusão e nos identificar o que é também irreal. A gente tem que ter as respostas aos quesitos fundamentais da vida que podem ser encontrados no mundo do relativo. Mas muita coisa no relativo é ilusão, engana e ao mesmo tempo nos transforma rapidamente com seres que às vezes até desacreditamos no que existe no absoluto. E nós só podemos ascender no sentido espiritual a um nível superior no mundo real que já possuímos no potencial. O resto tudo é balela, tudo. Outro dia eu li algo que fala que é o ciclo do bom cristão. O bom cristão, independente de quaisquer religiões, ele tem que despertar todos os dias se comprometendo, disciplinando, se envolvendo, se espiritualizando, se humanizando, ter um crescimento espiritual grande e entender que a grandeza do ser está na profundidade daquilo que ele sabe viver, do conhecimento que ele tem em todos os instantes mais humildes da vida, na realidade. Não basta ver Veja, eu vou falar uma coisa aqui, isso é um pensamento meu que eu aprendi isso também em outras escolas. Irmãos, não basta ler o Evangelho só, viu? Precisamos estudá-lo. Nele está a letra vívida, a letra que vivifica. A palavra que vivifica nos dá vida plena e consciência. E na busca, cada um de nós responderá pelas suas obras, seja quais forem. As Escrituras servem, os ensinos dela, para redarguir, corrigir, questionar e nos instruir em justiça. No Evangelho existe o ensino da verdade. Só nele. Ele não ensina a eloquência, o falar bem. Ele nos ensina a trabalhar, se conhecer, clarear conhecimentos, clarear sabedoria, fazer com que nós caminhemos nos sulcos deixados pelo nosso irmão cósmico, Cristo Senhor Jesus. E onde quer que estejamos, vamos lembrar que estamos na vinha do Cristo, a seara do Cristo, tudo. E que sementes viram árvores em algum dia. Isso é importante. Seríamos nós, Espírito. Por vezes, a experiência da matéria, irmãos, é muito difícil para nós, porque estamos acostumados a expandir, a ter liberdade, onde muitas vezes essa liberdade ela é acompanhada, que é o tal do livre-arbítrio.
Aí nossa alma sente angústia, tristeza, melancolia, sentimentos que não sabemos de onde vêm, para onde vão, mas que estão dentro de nós o tempo todo. E uma das faces dessa viagem é justamente a verdade. O contrair-se intimamente para expandir-se para Deus é a única verdade que nós devemos seguir, que seria o renunciar de muitas coisas que para nós seriam como coisas importantes que nós nem pensamos na verdade. Então, por vezes, a gente até pergunta, por que dói tanto a vida? Por que nós erramos tanto? Esse errar é o famoso pecado, entre aspas, que significa errei de novo para algumas religiões que nós conhecemos. A resposta, irmãos, está dentro de nós, vem no interior de nós. Nós não ouvimos a voz de Deus no nosso coração. Ele fala, continuamente ele fala da verdade numa experiência de expansão do nosso eu o tempo inteiro. E muitas vezes nós perdemos a nossa reencarnação porque adiamos, postergamos o encontro interior, sendo que ele esteve sempre conosco desde o princípio, desde que houve a formação do átomo semente entre nós, e lá sempre estará dentro do coração. Alguns podem se perguntar, agora aí, é tão difícil tornar-se divino? Não, só depende de nós. A verdade que é Deus, a energia, Deus que é essa energia, que está nas estrelas, no ar, no vento, em todo lugar, nós só sendo fraternos, amarmos e nos doarmos, aprendendo a pensar mais no próximo, é um grande caminho. Já existe uma simplicidade justamente de nós nos tornarmos algo divino. Vamos tirar essas vendas dos nossos olhos, vamos abrir o nosso coração para o próximo, tentar ver o divino como ele é no infinito. A energia nos guarda, está em nossas mãos, nas células, no respirar, em todo lugar, irmãos. Deus está conosco em todos os lugares que nós imaginamos. Vamos tentar sair daqui um pouco mais fortalecidos no caminho, mais alegres, mais encorajados, menos mesquinhos com os outros, menos avarentos, menos invejosos. Vamos imaginar a uva, que é a verdade, está madura e não está auto-pegá-la. Olha que interessante. Podemos ser a uva, ou podemos ser a busca da verdade, que está na nossa mão, mas a gente não quer pegá-la e não consegue pegá-la. Ela está nas nossas mãos. Confiemos em Deus, Ele deu a vida a cada um de nós através do seu Filho. Está entre nós, esteve e estará eternamente. As dores, tristezas, incompreensões, raivas, calúnias, enfim, solidões, preocupações, tudo isso são distâncias absolutas do Pai. Nós temos que nos aproximar dele hoje, agora, não ontem. Amanhã já é tarde, nesse momento, nesse instante. Vamos nos reunir nessa imensa comunidade chamada humanidade, para praticar esse amor incondicional em nome dele. Nos foi dado a vida, irmãos, não foi dado por brincadeira. Ele soprou esse halo de luz em nós, plasmou a nossa matéria, formou a casa que é o nosso físico, e a verdade está aí. Cristo foi o dispensador da água da vida para nós, o sustentador dos pequeninos, dos pequenos, o estimulador das consciências, o maior pedagogo que o mundo conheceu, o psicopedagogo, o médico, enfim, tudo. Então, a gente não precisa de palavras para dizer que a palavra de Deus está sempre viva entre nós. E existe uma verdade única que precisamos aprender, meus irmãos, o SOS afeto. O Espírito é eterno e a vida também. A vida terrena, ela tem uma vida eterna também dentro de um princípio de uma vida única, acabei de falar, e o Espírito é infinito.
E nós que fizemos a passagem do invisível para o agora visível, fazemos promessas seladas na frente de Deus, do universo e do mistério inteiro. A vida é um problema maravilhoso para nós, foi colocado para nós, para solucionarmos. Não há como nós não vermos esse processo como um crescimento. Nessa busca à verdade, irmãos, andamos por estradas, atalhos, passamos por vezes por encruzilhadas. Em alguns momentos somos gloriosos, em outros somos medíocres, somos simples demais. Tivemos erro por mediocridade, por imaturidade, por infantilidade, por equívocos de teimosia e de análise e por arrogância. Somos às vezes tolerantes, às vezes compassivos, frágeis, ao mesmo tempo somos humanos. Essa é a realidade. Muitas vezes quisemos ser aceitos pelos outros sem falar para eles a verdade dos sentimentos. Tentamos às vezes escalar o mundo pela grandeza, pela vaidade, pela tolice e insegurança, e não conseguimos. E estamos descobrindo agora que a vida se escreve todos os dias. Ela não retorna para trás, portanto nós temos que ter mãos à obra. Irmãos, para nós terminarmos, façamos o que deve ser feito. Não adiemos, não posterguemos, não enrolemos. Não esperemos para fazer as coisas amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Vamos, porque a verdade está aí. Essa verdade veio, vamos nos portar ao Mestre como um bom filho que quer agradecer ao Pai a vida por Ele haver nos criado. E sempre que possível, vamos demonstrar gratidão a Ele, sempre o necessário. Essa viagem interior na busca não é só revelação, nem final, é só o começo da alma. Vamos gravar em nós a imensa figura do Todo Maior sempre. A Ele devemos respeito, gratidão, amor. Não podemos ser letra morta. E nós temos que ter essa lei moral em todos os sentidos, porque faz parte do nosso crescimento. Se questões nos perturbam agora, ou algum dia, teremos respostas. O que Ele faz, nós não podemos saber. Como Ele faz, também não nos interessa. Do jeito que Ele faz, isso sim pode ser importante para nós. Namastê a todos. Eu fico grato pela presença de todos vocês. Muito obrigado ao mentor da casa, Hamed. Muito obrigado a vocês. Eu desejo que todos vocês vão em paz, onde vocês estiverem. Se estiverem em casa, muita paz, paciência, calma, tranquilidade. Não esqueçam da veste da esperança, que essa veste da esperança ela tece menos conflito, mais amor, mais tranquilidade, paciência e mais calor humano ao próximo. Consolemos. Muito obrigado, graças a Deus e graças a Jesus. Vão em paz. Muito obrigado.